Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo, sessão 3, dando ouvidos ao Lashon Hará. Nós já vimos a primeira parte, a segunda parte, nós estamos na terceira parte que diz respeito a acreditando em Lashon Hará. Lembrando que hoje é o dia 109 de fazermos Shmirat Lashon e não fazermos Lashon Hará. Se você chegou até aqui, meus parabéns, porque não é nada fácil fechar a nossa boca, não sermos incitados a falar do outro, não sermos induzidos, não termos vontade. E pior do que isso, muito difícil quando nós escutamos alguma coisa e queremos levar adiante. Então, se você chegou até aqui, parabéns, você já é um vencedor. Dia 109 de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat Lashon com relação ao que nós ouvimos. E também, nós vamos ver no dia de hoje, que também aquilo que nós devemos cuidar no falar por conta daquele que é ouvinte. Nós vamos nos colocar aqui nos dois lugares, como ouvintes e também como falantes, não é? Observações introdutórias é o título. Hoje diz respeito ao dia 19 de Tevet e o dia 20 de Tammuz. 19 de Tevet do primeiro ciclo, para quem começa em Tishrei, e 20 de Tammuz do segundo ciclo, quem começa em Nissan. Também lembrando que não interessa, não importa quando é que você começa, não importa quando é que nós nos tocamos, que temos que parar com esse negócio de Lashon Hará, seja com a boca, seja com os ouvidos. Então não importa quando você começar, desde que você comece, nunca é tarde. Os benefícios são vistos, às vezes até no mesmo dia, mas não é bem assim. Uma semana de estudo, uma semana de treinamento, você já começa a perceber a sua cabeça mais leve no travesseiro, sabe? Aquele compromisso maior com ser melhor, e nós estamos aqui para servir a Hashem. E quem serve a Hashem deve servir a humanidade, não é? De uma maneira geral, porque nós esperamos sim pela redenção. Se você tinha dúvidas, sim, nós esperamos pela redenção. Que não é agora, que não é bem aquela, que é muito falada, é um pouco diferente, mas enfim, nós esperamos, mas nós precisamos trabalhar para isso. Quando a gente diz que tudo cai do céu, não é? Uma máxima, uma analogia bem simplesinha, né? Tudo cai do céu. Nós sempre vamos lembrar do maná que caía do céu. Mas o que quer dizer? Cai do céu dentro da sua boca, não, você tem que buscar, não é? O maná caía em alguns lugares mais perto, em alguns lugares mais longe, mas nós, mesmo assim, o povo tinha que buscar. Hoje nós temos que trabalhar. Isso significa também não só a parte material, mas como a parte de alma, a parte espiritual. Nós temos que buscar o nosso aperfeiçoamento. Nós temos que buscar, isso não cai do céu. E nada melhor do que começando pela boca, que foi considerado, dentro de todo o estudo judaico, lá do comecinho, a Torá já vem dizendo, o maior pepino de todos foi a boca, foi o Lashon Hará. Foram os espiões falando mal da terra de Israel, foi Doeg fazendo intrigas, foi todas as coisas que aconteceram, elas dizem respeito àquilo que sai da boca, e é bom, e exalta, e enaltece, quero dizer, aquilo que sai da boca e deprecia, prejudica, não é? E aquilo que nós devemos fazer quando nós nem temos certeza de uma coisa ou outra, que é o silêncio qualitativo. Não é para você se calar, mas é para você saber quando e por quê e para quem falar. Isso também tem que servir para os ouvidos. A máxima do dia hoje é: aquele que comparou a sua geração à do dilúvio não mereceu o benefício da salvação da geração. Prestem atenção que está aqui no passado. Aquele que comparou sua geração à do dilúvio não mereceu o benefício da salvação da geração, e nós vamos entender. Primeiro eu vou pegar aqui uma aguinha para tomar. Tô no copo. Começou a saga da cachorrada, fiquem tranquilos. Baru atado na Elohim melech haolam, shekol yeh bidvaro. Vou ler a máxima de novo. Aquele que comparou a sua geração à do dilúvio não mereceu o benefício da salvação da geração. Observações introdutórias. Vimos que uma afirmação depreciativa sobre alguém não deve ser acreditada como fato, nem sequer para uma finalidade construtiva. Então vamos explicando os pedacinhos, né? Uma vez eu explicava em pedacinhos, depois eu lia tudo, mas eu voltei a explicar cada partezinha porque é importante que a gente vá unindo uma coisa a outra aos ensinamentos que a gente já teve.
do Hafetz Haim, né? Esqueci de dizer, isso aqui é uma lição a cada dia do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan HaKohen, porque ele era Cohen, dedicou sua vida todinha ao estudo das boas maneiras com a boca, da fala construtiva. Então, vimos que uma afirmação depreciativa sobre alguém não deve ser acreditada como fato, nem sequer para uma finalidade construtiva. Quer dizer, a finalidade de escutar aquilo, de ouvir e tudo mais, ela é construtiva, tanto é aquela a qual nós estamos falando. Mas como é que você vai ter certeza? Então você não vai acreditar no fato que estão te dizendo só porque parece que é construtivo. Nós temos todos os requisitos a cada dia aqui. Devemos tomar as precauções necessárias sem mudar nossa atitude em relação ao indivíduo. Então, quais são as precauções necessárias? Todos os dias que vieram antes, você vem acompanhando, você vai entendendo. E não mudar a nossa atitude com a pessoa. Por quê? Porque todo mundo é inocente até que provem o contrário. Você vai modificar a tua atitude com um amigo, com um conhecido, com um colega de trabalho, sei lá, com um familiar, porque alguém disse coisas muito importantes e sérias sobre ele. Você não tem certeza. Então nós temos que ter todas aquelas precauções, os pré-requisitos, as condições para escutar, assimilar, se achar que deve, né? Se isso coube, e passar adiante ou não, ou chamar atenção, ou admoestar, enfim. Também aprendemos que induzir outro judeu, então nós tiramos a palavra com todo respeito de judeu e colocamos, também aprendemos que induzir outra pessoa à transgressão é violar a proibição. Qual proibição? Não coloques um obstáculo diante de um cego. Você já sabe que a pessoa é cega, ainda bota um obstáculo. Não é? Esse termo aqui nós explicamos em outro momento. Vaikra 19:14. Vaikra é o livro de Levítico. Não é? Então, vou ler novamente. Aprendemos que induzir outra pessoa à transgressão é violar a proibição, não coloque um obstáculo diante de um cego. Isso desde o começo do nosso treinamento, lá quando a gente estava aprendendo que não podia depreciar, não é? Com a boca. Já no depreciar, nem prejudicamos ainda, então lá no dia 2, no dia 3, no dia 4, nós já entendemos que depreciar uma pessoa já é extremamente errado, não é? Quando você induz alguém a depreciar alguém, aí nós já estamos prejudicando realmente, não é? Quando nós fazemos por nós mesmos, já é uma coisa horrorosa, mas quando a gente entra na mídia e nós vimos o quão é perigoso quando você incita a coletividade a pensar de uma maneira completamente estapafúrdia e você vê que a massa realmente escuta e segue aquilo, imagina a gravidade que tem aqui, a gravidade sobre a redenção, a gravidade sobre você reter, né, absorver o mérito negativo daquela pessoa e esse avak loshonará, essa poeirinha que é espalhada no coletivo inteiro. Então nós somos sim responsáveis por aquilo que nós induzimos os outros a fazer. Então nós temos que pensar muito bem. Melhor é um silêncio qualitativo, né? Lembrem da flecha bumerangue. Sai da boca, não volta mais, mas não volta como a palavra, não volta como flecha, mas volta rodeando, né? Rodopiando como um bumerangue. E te atravessa ao meio, trazendo os méritos negativos daquela pessoa a qual você depreciou ou daquele coletivo que você incitou a fazer alguma coisa que não era de todo certa ou que você nem sabe. Não é? Consequentemente, quando relatamos informação negativa para uma finalidade construtiva, devemos tomar cuidado para não induzir o nosso ouvinte ao pecado, acreditando que a informação seja um fato. Aqui também entra esse negócio da mídia. Nos dias de hoje nós não conseguimos fugir disso. Sair disso, nós estamos às vezes muito mais na vida virtual do que na vida presencial, então a gente tem que entender isso também, quando a gente relata uma informação negativa, não é? Para um vizinho, para um amigo, para um familiar, mas imagina só para a mídia, principalmente se você for uma pessoa influente ou tiver bastante seguidores, aquela história, né? O telefone sem fio, aquilo que vai aumentando e fica uma bola de neve. Então, quando a gente relata uma informação negativa para uma finalidade construtiva, devemos tomar cuidado para não induzir o nosso ouvinte ao pecado, acreditando que a informação seja um fato. Por isso nós temos que ter a precaução de inspecionar,
não é? Como um detetive, nós vamos lá e vamos pesquisar se realmente aquilo é um fato verdadeiro. Porque aquilo que parece, não é, construtivo, pode não ser, porque pode ser uma mentira, mesmo que você tenha a finalidade construtiva, que você tenha essa intenção, essa kavaná. Alguém escuta, leva por verdade e continua, e isso vai se espalhando, não é? Quando às vezes lá no final, depois de muito espalhamento, alguém pode vir com a notícia, vamos dizer assim, com a informação correta, ela não era aquela que você tinha colocado ali, que você tinha falado, aí você já prejudicou, já depreciou, e nós já vimos aqui no nosso treinamento a gravidade que pode ser quando você denigre o nome, a reputação de alguém. Algumas pessoas levam na boa, mas a maioria das pessoas ficam depressivas, ficam com sua autoestima baixa, e a repercussão nos dias de hoje, porque é uma repercussão midiática, é muito importante e grave. Então, não faça. Menos é sempre mais. Por isso que Shmirat Lashon é aquela alternativa, até quando tudo parece que está certinho que eu deveria falar. Ela ainda é uma alternativa idônea, uma alternativa também importante, não é? A forma correta de transmitir informação negativa para um propósito construtivo é antecedê-la com uma afirmação como: não leve as minhas palavras ao pé da letra, eu posso estar errado, mas considere o assunto seriamente. Uma coisa que eu esqueci de dizer aqui, que o que nós estamos falando aqui das observações introdutórias, olha só, a forma correta de transmitir informação negativa, né? Eu não reforcei isso, mas a gente já vem também dizendo há vários dias sobre informação negativa, não é? O que é pior ainda. Quando a informação é positiva, você fala muito bem e às vezes não tem certeza se é verdade, também deve ser pensado, colocado, treinado, conforme o Hafetz Haim nos ensina. Mas quando a informação é negativa sobre aquela pessoa, é muito mais importante a gente minuciosamente dar uma olhada com muita atenção, com muito carinho, em todos os requisitos, as precauções que nós devemos adotar para falar ou não. Por quê? Porque ela tem uma finalidade construtiva, mas ela é negativa sobre a pessoa. Como é que você vai chegar, por exemplo, e dizer para alguém que o fulano lá, o trabalho dele é ruim, que ele é uma boa pessoa, mas que o trabalho é péssimo? Então você vai deixar que aquela pessoa para quem você falou contrate o serviço dele. E você nem sabe se é péssimo, você nunca fez um trabalho com ele. É uma coisa construtiva. Você ouviu dizer que era ruim o trabalho dele, então construtivamente você passa adiante essa informação, mas sem conhecer o fato de fato, não é? Sem conhecer o fato de fato, você nunca contratou o serviço dele. Então a tua ideia é construtiva, avisar os outros que aquele serviço dele lá é uma porcaria, não é? Mas você nem sabe, então você deprecia, prejudica, faz todo aquele coletivo entender que de repente seja ruim o trabalho e boicotar o serviço da pessoa, e você nem sabe. Então, quando a gente diz de transmitir uma informação negativa, mesmo que o propósito seja construtivo, nós precisamos olha só, antecedê-la com uma afirmação como: tudo bem, então você chega para a pessoa e fala, ou na mídia, tô com essa mídia na cabeça porque é aqui que está o nosso grande problema nos dias de hoje. As pessoas estão se amando sem conhecer e se odiando sem conhecer, sem se conhecer, não é? Então, quando você tem essa intenção aqui, o que você vai dizer? Olha, eu tô te dizendo isso, mas eu quero te adiantar, como ele diz aqui, não leve as minhas palavras ao pé da letra. Eu posso estar errado, mas considere o assunto seriamente. Quer dizer, eu ouvi, as fontes me parecem ser seguras, eu achei importante e construtivo te contar, mas por favor, não leve ao pé da letra. Pesquise por você mesmo, não é? Vá você mesmo em loco, como a gente fala, no local, né? Vá você mesmo atrás dos fatos para saber que se condiz com o que eu estou dizendo. Não acredite só porque eu disse. Essa responsabilidade aqui é do ouvinte, porque nós estamos na parte aqui do não ouvir, né? Ou dando ouvidos ao Lashon Hará, mas essa responsabilidade é ainda maior nesse momento para aquele que está falando, não é? Então serve para os dois aqui, o que fala, uma responsabilidade de quem está falando, como, tudo mais, e alertar que não significa que porque ele está falando seja verdade. Nós acreditamos em muita coisa, em coisas que são, por exemplo, próximas daquilo que nós pensamos.
A gente vê hoje a brigaiada, né, de um lado, de outro, de cima, de baixo, tudo mais. Aquilo que você tem a maior tendência de acreditar é aquilo com o qual se conecta com o teu próprio pensamento. Se eu penso que as coisas devem ser assim e não sei o que, e não assado, e eu escutar alguém falando sobre o assim, é aqui que eu vou. E isso é um perigo. Não é? Isso é um perigo. Então serve para o ouvinte prestar atenção e para você que já está treinado aqui no Não Fazer Lachonará, cuidar muito bem o que você fala. Existem pessoas nesse meio todo que nós estamos falando, no meio social, no meio gente, né? Onde nós compartilhamos, nos comunicamos. Muitas pessoas são mal intencionadas, mas muitas delas são ingênuas. Facinho de você falar uma coisa, ela proferir e continuar com a fofoca depreciativa e prejudicial por ingenuidade, e isso existe. Então, todo mundo tem que treinar Lachonará e Shmirat Lashon, todo mundo, os ingênuos, os sabidos, os ignorantes, os não ignorantes, não é? Porque eu não vou chamar de burro, porque eu já ofendi o burro em vários vídeos aqui. Todo tipo de pessoa precisa treinar a sua boca e os seus ouvidos. Eu tenho feito um treinamento muito árduo dentro de mim e ao meu redor. E digo para vocês, nos 109 dias aqui de treinamento, eu já fiz Lachonará muitas e muitas vezes. E o que eu faço? Eu corrijo, eu primeiro preciso admitir, entender, visualizar, compreender, assimilar que foi Lachonará. Aí eu venho e corrijo. Por isso, quando você faz Lachonará de manhã, como eu sempre digo, corrija à tarde. Tá sonoro aqui, né? Falamos de Lachonará, vamos agora medida por medida. Midá keneged midá. Desde os primeiros dias de treinamento, nós abordamos isso, né? Como aquelas pessoas que entendem como causa e efeito, né? Como ricochetear a bolinha que você joga na parede. É medida por medida, né? Como aquela história lá do crânio, da caveira, né? Sobre a história de Hillel, que estava lá, né? No rio, porque você afogou alguém, você foi afogado, não é? E tudo mais, mas que não sejamos nós o próximo a afogar alguém, né? Aquela metáfora tão interessante sobre causa e efeito, sobre medida por medida, e isso se parecer, isso ficar muito mais particular para nós, familiar para nós, como aquilo que nós gostamos de chamar de justiça. Não é? De justiça. É justo que se você fez isso, você acabe recebendo isso. Então é justo que você fale, se você falou Lachonará de alguém, que você tenha os méritos negativos dessa pessoa. Midá keneged midá é um aprendizado, medida por medida, por dia a dia. Pro dia a dia. Quem prestar atenção, quem começar a prestar atenção sobre isso, vai ver que chega ou no fim do dia, ou em algum momento, sei lá, que você vai dizer assim, ó, te acontece alguma coisa que não é muito boa. Não levem isso ao pé da letra, tá? Eu também já estou aqui me corrigindo. Não levem ao pé da letra. Pesquisem vocês. Alguma coisa que não aconteceu muito boa. Você faz um review ali, você começa a rever tudo o que você fez no dia e de repente você olha e pensa assim, ai, foi aquilo. Só pode ser aquilo que eu fiz para eu estar merecendo isso agora. Existe isso. Nós fazemos umas conexões, assim, umas analogias, porque há uma sincronicidade aqui de acontecimento da causa e o efeito. Então, midá keneged midá é um sistema de justiça muito eficaz, o que faz com que a gente também aprenda a ter a empatia verdadeira pela pessoa. Ah, eu sei o que você está sentindo, sabe coisa nenhuma, você não está na pele da pessoa. Você não sabe, você não tem que pensar eu sei como você está se sentindo, você tem que passar pela mesma situação para ter um vislumbre do que ela possa ter passado ou não, não é? Então nada melhor do que medida por medida. As escrituras, agora nós vamos entender a máxima, né? As escrituras relatam como o profeta Elial foi forçado a esconder-se numa caverna para fugir dos desígnios do perverso rei Ahav e sua rainha Ezevel. Quem não reconhece o nome, Ezevel é Jezebel, a bandida, não é?
Quando Deus apareceu perante Elial, numa visão, o profeta disse: eu fui extremamente zeloso por Hashem, o Deus das legiões, pois os filhos de Israel abandonaram o teu pacto. Pontinhos, isso está em Reis 19:10. Reis 1. Foi por causa dessa acusação ao seu povo que a função de transmitir a palavra divina à geração foi transferida de Elial para o seu discípulo Elisha, tá? Isso está em Yakult Shmoni. Anos mais tarde, quando Elisha profetizou o final de um período de escassez de alimentos, um oficial do rei declarou: olhem, se Hashem faz janelas nos céus, isso é possível? Uma pergunta, está em Reis também. E o Midrash vem e diz, interpreta as palavras do oficial da seguinte forma: com certeza está ao alcance do poder de Deus produzir isso. No entanto, a geração é como a geração do dilúvio. Olha só, a geração é como a geração do dilúvio, sobre a qual está escrito: e as janelas do céu foram abertas, lá em Bereshit. Como pode ser que uma geração tão perversa mereça um milagre tão grande? Por ter falado dessa maneira sobre o povo judeu, Elisha disse ao oficial: vereis esse milagre acontecer, mas não comereis do alimento que dele resultar. Então, vereis esse milagre acontecer, mas não comereis do alimento que dele resultar. O que isso aqui, que é o mais importante de todo esse texto, quer dizer? Sim, você verá esse milagre acontecer, não é? Esta geração do dilúvio, né? Esse começar e se recomeçar de novo, mas não comerá dos frutos, porque me dá que nega me dá, medida por medida, assim como você falou, assim você vai receber de volta, assim como você fez, assim você vai receber de volta. E para o nosso dia a dia, como todas as coisas da Torá nos ensinam, e aqui no caso Tanar, nós estamos em Reis, nos ensinam o tempo todo, não é? A Bíblia é um livro atemporal, não só atemporal, seja para o passado, seja para o presente, como atemporal dentro da nossa própria vida. Você lê hoje, talvez este fato não tenha acontecido, este ou aquele não aconteceu, mas você vai ler ele e estudá-lo mais tarde, daqui anos, e você vai ver que as suas interpretações, elas podem modificar, as suas interpretações podem até ficar iguais, mas o seu momento é outro. Você é quase que uma outra pessoa nesse futuro, que lá no futuro é o seu agora. Então a gente vê que midá, que nega me dá, a medida por medida serve em todos os âmbitos, em todos os tempos, em todos os momentos da nossa vida, não é? Esse dia foi um dia simples porque nós estamos muito versados no não Lashon Hará e principalmente agora nós estamos muito entendidos sobre o não ouvir ou não dar ouvidos. E se você achar que deve dar ouvidos porque é construtivo, não é? Então você vai lá e pesquisa o assunto, não é? Se for construtivo, você leva adiante, também avisando a pessoa que ela vá fazer o mesmo que você fez, que ela não leve ao pé da letra. É um dia curto, é um ensinamento simples, mas é justamente nesses ensinamentos do Hafetz Haim, os mais simples de todos, que estão a maior joia, a joia mais preciosa de todas, porque os nossos relacionamentos diários são simples. Você não vai falar com o rei da, não sei, todos os dias. Você vai falar com uma pessoa lá no supermercado, você vai falar com um amigo, você vai conversar com um vizinho, você vai falar com alguém na feira, não é? São esses relacionamentos simples, onde não haja Lashon Hará, onde as coisas são construtivas, são nesses, como é que eu vou explicar, nesse não é como a gente faz aquele alinhamento, não é alinhamento, alinhavar a costura, é aqui que nós estamos fazendo isso, é no dia a dia, são com as pessoas simples, não é mesmo? É com elas que nós devemos ter Shmirat Lashon, se for necessário falar quando nós conhecemos o fato, e se nós não conhecermos, que nós a alertemos que ela deve
pesquisar, não levar ao pé da letra. Este foi o dia 109, não fazer lachonará, fazer shmirat lashon. Hoje trabalhando os dois lados, a sua boca, que não deve ser maldita, deve ser bendita, porque afinal de contas foi com ditos que Deus criou o mundo, né? Entendam isso como uma metáfora, e também o nosso trabalho de ouvir, de não dar ouvidos ao lachonará. Então, eu vou ler hoje o Salmo 120 e ficarmos muito felizes por termos chegado até aqui. Como eu disse, parabéns a você que chegou até aqui no dia 109, aproveita, é muito importante para o canal que você comente, principalmente porque eu vou saber se está funcionando para você, se não está, se está bom, o que você está achando, se você tem sugestão, se você tem um relato de repente para contar, olha, fiz lachonará, ou vi um lachonará não sei de quem, consegui passar por isso, não é? Entendi, não entendi, gostei, não gostei, é muito importante o seu comentário. Então coloca aí, faz aí uma hashtag dia 109 sem lachonará com as orelhas. Eu vou ficar esperando os comentários, tá? O resto das coisas também. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder os vídeos, as notificações. Um cântico de ascensão. Em minha angústia clamei ao Eterno e Ele me atendeu. Livra minha alma ao Eterno de lábios mentirosos e línguas enganadoras. O que ganharás e o que te será acrescido por teres uma língua enganadora? Calúnias são como as flechas aguçadas dos guerreiros que transportam brasas vivas. Ai de mim que tive que peregrinar em Meshech e habitar nas tendas de Quedar. Minha alma, por bastante tempo, teve que morar entre os que odeiam a paz. Não quero a guerra, mas mesmo quando lhes falo de paz, eles preferem a guerra. Amém, digam amém se vocês concordam e percebam que esse salmo é exatamente sobre o que nós estávamos falando, não é? É anti-lachonará. Tenham todos um maravilhoso dia, até o dia 110, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer.